Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês. Acabei de dar uma respirada profunda aqui com Mariana Becker. Mari, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ai, que coisa boa começar com silêncio. Delícia, adorei. Não é? É uma coisa que a gente não costuma fazer e às vezes precisa de um segundinho para a gente lembrar que a gente gosta, né? Parece que é isso. E fazer em dois é muito melhor, porque tem uma conexão forte, né? Boa o silêncio. É bom, é bom. E uma conexão hoje, vamos contar que estamos aqui fazendo São Paulo-Mônaco. Estamos em outro fuso horário hoje no Jornada da Calma. A Mari escreveu uma linda, linda coluna, A Tal Felicidade, sobre um ponto de vista de felicidade e uma ligação com vitaminas, que a gente vai entrar aqui no meio da conversa sobre isso. Mas eu fiquei muito impressionada quando você começou o texto falando assim, ó, eu moro num lugar onde a grana é o que as pessoas acham que é a felicidade. E é claro que se não tem grana nenhuma e você está passando necessidade, a felicidade é muito difícil, impossível, mas também é uma coisa sem limite, né? E eu acho que você fica muito de cara com isso, tanto por conta da cobertura da Fórmula 1, quanto do lugar onde você mora. Essa ficha já tinha caído antes de você mudar para aí ou não, Mari? Como foi um pouco essa percepção? A gente sempre soube, né? Vivendo no mundo, lendo, ouvindo, conversando com as pessoas, que para muita gente a felicidade está muito ligada, né, à grana. De novo, como você disse, é bom a gente ressaltar, as pessoas estão passando por necessidade, sabe, é outra história, nós estamos falando de uma felicidade para quem já está com tudo ok, assim, eu com praticamente tudo ok, né, tenho onde morar, tenho o que comer, tenho trabalho, mas quer sempre mais, e o mais não está ligado a outra coisa, a não ser o que o dinheiro pode comprar ou o que a exclusividade pode te dar, tipo, coisas que só você pode ter e ninguém mais pode, mas coisas que você tem que mostrar que só você tem e ninguém mais pode, né? Não é só ter, né? Porque tem mil coisas que eu, você e quem está nos ouvindo, só a gente tem, a felicidade de comer um quindim sozinho em casa de noite, quando acorda de madrugada sem ninguém ver, aquela, né, vai ali para a sala falando, nossa, é uma exclusividade, concorda? Sim. Mas tem que ser a exclusividade que eu estou falando é a exclusividade do ter algo que ninguém mais pode ter, né? Ou viver algo que ninguém mais pode viver porque custa muito caro, ou porque você é muito especial e tem as conexões. Então, assim, eu sempre ouvi isso, assim, mas nunca de uma forma tão clara quanto eu pude ver aqui, né? Eu acho que talvez porque eu conviva com gente que, assim, com muito mais gente que tem um montão de dinheiro, né? Porque antes a minha vida, assim, ela transitava em 500 mil lugares com pessoas totalmente diferentes, tanto com gente que tinha muito, muito, muito dinheiro, quanto gente que não tinha nenhum. Mas aqui é muita gente com muito dinheiro. E parece, assim, em muitas conversas onde eu tive, que tem uma expressão que eu odeio, mas que as pessoas repetem muito e que no mundo dos negócios você parece que é a verdade, né? Money talks and bullshit walks. Então, as pessoas falam muito de grana, assim, né? Pouco do prazer em si, do lugar caríssimo onde eu fui, do hotel super exclusivo, do jato. Ah, mas o teu jato é qual? O meu só tem tantos lugares, o teu tem tantos. Ah, mas eu mandei redecorar o meu. Assim, é um sem fim de, de coisas que você pode ter para expor aos outros, né? E o que eu escrevi agora, eu não estou me lembrando exatamente o que foi que eu escrevi, mas é uma coisa que me surpreende como é uma coisa infinita e que eu não vejo essas pessoas realmente muito contentes e muito felizes, tipo, ai, consegui, sabe? Ai, estou onde eu quero, tô curtindo. É sempre assim, você está curtindo, mas você está de olho já no que tá vendo aquele cara aqui, ele não chegou de barco que nem eu, ele chegou num helicóptero, ele chegou no... Tem sempre um troço a mais, assim, e isso não quer dizer que você não possa querer mais do que você tem na vida, mas, assim, é um eterno querer, é uma eterna insatisfação, né? Eu tenho a sensação, essa semana eu tenho pensado nisso, assim,
que a gente brincou de gincana na nossa vida há muito mais tempo, assim, ó. Parece que é sempre uma gincana. Você tem sempre alguma coisa, você sempre tem que estar querendo alguma coisa, você sempre está querendo um projeto novo. E é claro, tem esse caminho de sucesso material, né? Que tem quem persiga isso até conseguir voar para o espaço sozinho, ok? Tem gente que está nesse caminho. Mas mesmo quem tá, às vezes isso, assim, ó, pensando, não, agora eu tenho que ter um outro projeto, agora eu tenho que contar, e eu fico vendo a gente como jornalista, tem uma coisa de você tem que estar envolvido num projeto, em alguma coisa nova sempre, então tem que ser alguma coisa nova, tem que ser alguma coisa nova. E tem uma parte de mim que gosta, que curte fazer coisas novas, e tem uma parte de mim que fala, cara, mas nunca vai ter, assim, sempre tem que ser Exato. alguma coisa. Eu não posso estar satisfeita só com o que está acontecendo. Só que é muito doido, assim, ó, porque eu vejo você tem muito sucesso profissional e sempre fez coisas novas e continuou fazendo e se aprofundando nas áreas que você gosta, mas eu vejo que tem também um contentamento, sabe? Putz, tá tudo bem aqui. Como é que é isso de querer, mas de também não achar que a gente tem que querer, sabe? Deixa eu pensar. Porque assim, eu tô, obviamente que eu tô contente, mas também quero mais paz, eu também quero poder emagrecer e estar mais, tá mais em forma, tem uma opção de outras coisas, né, que eu também quero e que me inquietam, né, quero várias outras coisas, mas isso foi só para o que foi que me perguntou mesmo? Vamos lá, que a pergunta foi Nem quero difícil ter porque mais ela tá memória. enrolada na mais memória. Eu tô aqui também, descobri recentemente que falta de memória é estresse crônico. Eu falei, meu Deus do céu, acho que estou nessa categoria aí, porque a memória de fato está falhando. Mas a pergunta, ela é um pouco confusa ainda na minha cabeça, assim. Mas eu acho que tem a ver com isso, com as coisas que a gente quer, e tudo bem, a gente tem vontade, a gente vai atrás de coisas, mas tem um pano de fundo que parece que a sociedade, ou que a gente aprendeu, que a gente tem que querer sempre mais. Então, às vezes eu tenho dificuldade de entender o que que eu quero ou o que que eu aprendi que eu tinha que querer, porque tá todo mundo Uhum, querendo, então eu tenho que querer também, sabe? Eu não sei se entendi. isso se tem um pouco disso para você também. Eu não sei se é o tempo que me trouxe isso, ou uma certa. Não sei se é essa vida muito louca que eu tenho, assim, voando sempre de um lado para o outro, voando teoricamente e fisicamente, mas eu te confesso que o movimento talvez tenha me ajudado a querer parar um pouco. Não parar de trabalhar, mas ficar contente com estar parado e não querer outra coisa. Eu acho que assim, é normal a gente querer e estar sempre querendo algo diferente, porque a gente muda, ainda bem, sabe? Então, de repente, o que eu estava querendo há 12 anos, quando eu cheguei aqui, não é o que eu quero hoje, né? Não vai ser o que eu quero. Eu conheço, de repente, conheço alguém, começo a conversar e a pessoa me dá uma ideia incrível. Eu falo, putz, por que não? Sabe? Ou então ela ouve uma coisa minha que eu nunca dei ouvidos e fala, ué, mas então por que você não faz isso? Aí tu fala, é verdade, tô com a vida aqui, por que não? Né? Uhum. Tem certas coisas, tipo, que a sociedade te pede para querer e fazer. Eu sou de uma geração que, assim, pegou os primórdios da internet, entendeu? A minha fonte ainda era muito jornal, revista, tarará. Hoje em dia, tem que ter Instagram, tem que ter Twitter, tem que, né? Tem que. E se Tem que. você não quer, você é uma pessoa totalmente esquisita, porque você fica totalmente fora, principalmente sendo jornalista, porque é uma fonte de informação riquíssima. Mas assim, sabe, eu demorei a ter Instagram, eu demorei a ter o Twitter, sabe? Tiveram que me convencer, aí eu fui. Podcast, as pessoas, pô, mas por que que não tem? Mas por que que não tem um canal no YouTube? Então, essas coisas é a sociedade te cobrando. Por que que você não tá querendo? Por que que você não Uhum. tem? Por que que você não quer? Né? Está fora do ar? Eu me dou, assim, o meu tempo para eu poder ver se eu posso viver sem isso, contente, porque sabe o que que eu tenho sentido mais falta, guria? É de Hum. tempo para observar a vida e a mim. Então, isso era uma coisa que eu falava muito quando as gurias estavam me falando, Mari,
tem que ter Twitter, tem que ter Twitter. Eu falo, cara, como é que eu vou ter Twitter e olhar tudo que eu tenho que olhar? Dentro da Fórmula 1, cada encontro eu estou te falando isso da minha vida profissional, tá? Que é para o que eu gosto mais, assim. Cada encontro é importante, cada olhar esquisito é importante, porque falar, por que ele está olhando o cara assim? Por que ele... aquele ali. Então, se eu fico com minha cabeça baixa, tweetando o tempo inteiro, tipo, puta, não tuitei isso, não tuitei aquilo, pô, me esqueci de tuitar tal coisa, eu vou pirar, entendeu? Não sou eu. Sim. Então, eu tenho, assim, eu me dou o tempo e vejo o quanto de prazer que aquilo pode me dar, né? Mas eu realmente não estou mais correndo atrás. Assim, eu corro atrás de coisas que me dão prazer e em relação ao trabalho também. Então, eu tenho prazer imenso em reportar, eu tenho prazer imenso em entrar ao vivo, eu tenho prazer imenso de falar de sabe, de conhecer um assunto e tal, mas assim, ficar pipocando de um lado para o outro não faz parte da minha frequência mental. Eu preciso ter um pouco de calma. Que legal, que legal. Era essa a sensação. Eu li recentemente agora o seu texto de novo para essa conversa, e você falava muito desse lugar de observação, assim, de como eu acho que tem essa chave do buscar o prazer, então o que que dá o prazer, e às vezes pode ser o sol da manhã, que traz vitamina D para a gente, ok, mas tem uma vitamina de felicidade ali que a gente lembra e fala, nossa, ok, tô aqui aproveitando esse sol. O vizinho que lava a roupa, e aí você sente o cheiro e fala, nossa, olha que gostoso, deve estar fresquinho ali, aquela roupa, a hora que bate o vento, até o vento batendo na gente mesmo, que são essas coisas que, se a gente ficar muito enfiado no celular, ou enfiado em algum projeto, ou talvez sempre nessa correria do atender aos todos tem que, é isso, recentemente eu pensei, eu tenho que ter um TikTok, você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer no TikTok? Não sei se eu tenho que ter um TikTok, se eu dou conta, não dou conta, talvez devesse dar conta, mas talvez agora não dê também, e tudo bem também, e você se respeitar, e eu acho que isso é muito legal de te ouvir, porque ainda, às vezes, eu sinto que eu vacilo no respeito comigo mesma, assim, sabe? Eu sinto que eu não quero, mas falar, mas tudo bem, vai, vamos lá. Não, acho que tem, que Mas é você faz mais natural, né? A concessão, gente né? se forçar, é natural a gente se forçar. A única coisa que eu tento, assim, é ver o quanto de prazer que aquilo vai me dar. Por exemplo, o Instagram, eu não queria entrar, porque eu tinha o Facebook, e no Facebook eu escrevia, e era o grande prazer que eu tinha. E o Instagram era uma coisa mais de imagem, né? Eu falava que eu vou ficar botando só a imagem, eu gosto de ver, mas assim não é. Mas aí depois dava para escrever, e aí depois assim tinha uma coisa de uma. As pessoas foram migrando também, né? Tem essas ondas de vai e volta, e eu comecei a ver, guria, que eu tinha prazer assim na troca, sabe? Eu botava uma foto, eu escrevia uma coisa e gostava de ver o jeito que as pessoas reagiam e dava uma conversada e tal. Eu falei, não, isso me dá prazer, então eu me dedico um pouco a isso, mas eu me dedico porque me dá prazer, senão eu não ia conseguir. Conta do Guria Boa essa, que eu gosto Ah, no Instagram quando você faz, e tem sempre mulheres muito legais que você destaca, assim, e eu acho que ainda tem horas que parece antigo, né? A gente ainda tem que falar de representatividade de mulher, mas é verdade. né? Não tem uma cara de falar, caraca, 2021, estamos nessa ainda, mas estamos, Ainda. porque tem que, né? Não tem, ainda não conseguimos passar muitas barreiras. E você conversa com muita gente muito legal, né? Como surgiu esse projeto? É engraçado, porque assim, foi uma coisa que surgiu. Eu e a Tati Paiva, que trabalha comigo nessa história do Instagram, ficando de olho em coisas que eu não posso, a gente pensou nisso, assim, juntas. E eu volta e meia eu falava, Tati, porque eu tenho sempre essa impressão, né, que o mundo já está cheio de tudo, que é você só mais uma. Eu me lembro, assim, eu quando era mais adolescente, um pouquinho mais velha, eu gostava muito de cantar. E aí minha mãe diz, por que não tenta, né, não vai cantar? Eu falei, mãe, tem 500 mil cantoras muito melhores do que eu, por que eu vou cantar, sabe? E aí, quando eu vi, assim, o negócio, a gente ficou pensando, pô, eu queria trazer essas entrevistas, eu tenho esse prazer de poder falar de outras coisas além de Fórmula 1. Esse é um assunto que sempre me chamou muito a atenção, desde que eu comecei a escrever pela primeira vez para um jornal, foi sobre uma mulher, a primeira mulher a voar de asa delta em Porto Alegre. E ela disse, por que tu não faz isso? Aí eu disse, pô, Tati, mas já tem tanto, né? Tem tanta gente que faz isso, de mulheres incríveis.
Mas aí, ela falou, pô, mas vamos fazer, te dá prazer? Eu falei, é isso aí, vamos fazer, vamos fazer. E aí, e aí acabou sendo muito gostoso, assim, porque eu até ando sentindo falta de poder entrevistar, porque eu tô com a vida muito corrida, eu acabo mais contando histórias do que entrevistando, mas eu entrevistei gente muito legal, cara. Jona Maranhão contando a história dela de abuso sexual pelo técnico, eu tive que pesquisar bastante de como que esse assunto está no mundo, como que essas coisas estão sendo punidas ou não, como que está o Comitê Olímpico Internacional em relação a isso, e todos esses detalhes, aí, e você saber como abordar um assunto tão delicado com uma pessoa e, ao mesmo tempo, falar o que precisa ser falado, não só roçar no assunto, falar no que tem que ser falado mesmo, sabe? Então, é um prazer imenso. E a história de pesquisar e contar histórias de mulheres, assim, pô, é super divertido. Eu leio umas coisas inacreditáveis, assim. Eu falei, como é que ninguém nunca falou nessa mulher, cara? Essa nega é maravilhosa, cara. Pô, o Shackleton, esses caras todos super exploradores dos polos, norte, não sei o quê. Pô, tinha uma guria que era meio esquimó, meio americana, que levou uma expedição inteira, era dependendo dela, porque ela era a única esquimó, ela era a única que sabia por onde ir, o que se precisava para sobreviver naquele ambiente totalmente inóspito, para comer, para se vestir, para tudo. Os caras dependiam dela para absolutamente tudo. E ela é citada, assim, muito rapidamente em algum, sabe, documento como a pessoa que costurava maestro, desculpa, que costurava, amigo, que costurava, ela que programou a viagem inteira. Caraca. E ela, no final, porque os caras foram além do que deveriam, ela foi a única sobrevivente para contar essa história. E ninguém tá nem aí, entendeu? Então, de repente, encontro umas pessoas e falo, pô, sabia que tinha pirata mulher? Não sabia, pois tinha, e tinha um monte. Tinha um monte, não eram poucas, não. Então, é muito legal você ver esse tipo de coisa, você não olhar assim, sabe, tipo, puta merda, sou a primeira fazendo, será que eu tô certo? Será que eu tô errada? Putz, tenho que aguentar esse cara, será que eu tenho que ouvir isso mesmo? Fala só um pouquinho. 1700 tinha uma pessoa que fazia isso. Então, sabe, te dá força e dá também o estofo para a gente, para as mulheres, em termos de conteúdo de vida e de história. Você fala, amigo, não foi bem assim, ou então foi assim sim, porque quem contou foi ela, foi essa, foi essa, foi essa. A Ida dos Santos, pô, grande, medalhista, só falo, medalhista, que foi sem uniforme, porque os caras estavam cagando e andando para ela, desculpa o palavrão, ela foi sem uniforme, ela desfilou sem uniforme, ela foi com o uniforme do Vasco, porque ela não tinha uniforme da seleção brasileira, ela não tinha tênis, um técnico do Peru conseguiu um tênis para ela, ela não tinha técnico, e ela foi medalha de prata. Então, esses detalhes que eu acho assim que, se eu tenho tempo, se eu consigo mostrar, me dá um prazer imenso. Porque assim as pessoas também ficam sabendo, e não é só assim, tudo bem, eu estou falando num tom indignado, Sim. mas assim, é de um orgulho, sabe? É orgulho de descoberta mesmo, de você dizer, sim, Tutankhamon, sim, abre ali, tem vários tesouros, vamos falar sobre isso. Nossa, mas eu acho muito importante isso, assim, porque tem um tanto que se a gente não conta a história e se a gente não coloca a luz sobre a história, a coisa passa batido, né? Você parece que não aconteceu. Aconteceu, mas como a gente não Ninguém colocou contou. luz sobre isso, ninguém contou, então a gente não sabe. E é muito doido, assim, porque eu vejo, e até já vi você falando em outras entrevistas, que para a gente ser mulher, às vezes o foco vai para outra coisa. Aí você tá contando uma baita de uma história, a pessoa tá falando do seu cabelo, aí você fala, mas por que você tá falando do meu cabelo? Eu tô contando história, assim, ó. E aí fica esse lugar que é muito desconfortável, eu acho, assim, sabe? De falar, cara, por que a gente está prestando atenção nisso e não nas coisas que a gente deve?
mas eu acho que um pouco de indignação é necessário e muita vontade de ir para frente, assim, que é o que eu vejo que você traz também de todas essas mulheres que você conta ou entrevista, que tiveram muita vontade mesmo de falar, não, a gente vai mudar, a gente vai fazer, a gente vai acontecer, e acontece mesmo, né? Acho que deve ser de fato um prazer muito grande. E acho que também uma transformação nossa, né, como comunicadoras. Total, total. Assim, eu me lembro quando eu comecei, era assim, com a minha dificuldade de achar uma mulher com quem eu pudesse conversar e aprender um pouco, entender, porque tinha pouquíssima mulher, tinha uma competição imensa com as poucas que tinham, então eu chegando jovem e tal, sabe, não foi assim muito fácil até ser aceita e tal, e quase, sabe, pouquíssimas vezes houve troca nesse sentido, tipo, claro que o cara não vai, sabe, troca de experiência como Sim. mulher, né, essa troca não existia, era um assunto que a gente não falava entre nós. Então, daí na Globo eu tinha duas referências muito fortes, que é a Sandra Passarim, que é uma super jornalista, que eu sempre admirei muito, porque ela é muito culta, muito inteligente, muito direta e tem o tom certo, eu acho, assim. E a Alice Maria, que foi a mulher que formou, assim, o padrão Globo de jornalismo, né? Que você, gostando ou não, foi um padrão importante para a televisão brasileira. Eu acho que até hoje, assim, quando você, como repórter, você aprende a fazer televisão, tem um pouco assim de a postura que você deve fazer, né, o tom de voz, algumas coisas assim não deve que facilitam na comunicação, e ela foi a pessoa que idealizou isso, assim. Então eram duas mulheres com quem eu conversava muito, não só em termos de conteúdo do que eu estava fazendo, mas de por onde ir, como lidar com aquela galera toda lá, né? Mas era muito difícil, é muito raro, né? Muito diferente do que a gente tem hoje em dia, que é essa conversa muito mais democrática, mais popular, né? A gente conversa sobre esse assunto em tantos meios, né? Ainda bem que as coisas estão mudando, eu penso isso. Às vezes eu acho que podia mudar um pouco mais rápido, mas tudo bem, tá indo no ritmo que, não é? Tá indo no Também ritmo acho, cara. que Eu me dá. surpreendo ainda. Na cobertura de um GP, hoje já é muito mais tranquilo? É muito mais comum? Você vê muito mais mulher cobrindo ou não? Como é? Tem muito mais mulher cobrindo. Quando eu cheguei, tinham pouquíssimas, tinha umas 3 por aí, né? Tinha a Tati, que era da Folha, tinha uma inglesa, que não me recebeu muito bem. Eu tentei ser amiguinha, mas não Não rolou. rolou? Não quis saber. Ela era, assim, amiga dos caras, mas minha ela não queria ser. Tinha uma japonesa, tinham poucas, assim, 2 ou 3. Daí depois meio que deu uma, assim, numa época que eu acho que aconteceu na televisão do mundo todo virou moda ter mulher, então de repente teve um enxame e depois se retraiu de novo o mercado e agora tem assim um bom número assim de mulheres repórteres entrevistando, assim, tem algumas produtoras também. É muito legal você ver produtora de campo boa, assim, sabe? Carregando, Sim. pô, tripé, né? É incrível. Queria te perguntar sobre esporte. A gente falou muito da sua paixão pela cobertura da Fórmula 1 e é muito importante para você, mas você gosta de esporte você também. Tem uma ligação sua pessoal. E eu queria entender se isso tem a ver com uma parte física, que eu acho que a gente movimenta o corpo, isso é importante, é gostoso, tem muitos benefícios cientificamente comprovados e tudo, ou se tem a ver também com o lugar de faz bem para a cabeça e acaba sendo um jeito da gente encontrar também mais prazer e mais alegria. Para você, o que é mais forte no esporte? O lugar faz bem para a cabeça e aí o corpo. Porque os esportes que eu mais gostei, não, também fiz uma arte marcial que não era o lugar, mas normalmente são lugares que me fazem muito bem. Ou era no mar, surfando, velejando, ou então subindo a montanha, lugares com uma natureza muito vasta e que às vezes mudava tudo, aí cai temporal. Então, eu nunca tive medo de sair com chuva, com frio, me deixa mais viva, né? Essa interação com a natureza onde eu tô, né? E então isso sempre me fez muito, muito, muito bem para a cabeça. E
E o esporte em si, a coisa de mexer o corpo, eu sinto hoje, assim, porque eu não tenho mais muito tempo para fazer o que eu gosto. Aqui não tem onda, eu tenho que ir para algum outro lugar para pegar onda. Eu também estou com uma hernia de disco que dificulta a minha, né, fazer o que eu gosto, que é surfar e fazer windsurf. Mas eu subo montanha, eu dou umas nadadas no mar. Eu gosto de nadar assim quando está meio desafiador, sabe? Ou no início da noite, ou quando está muito frio, ou quando está ventando, ou quando está assim, uma coisa que eu me sinto mais aventureira. Mas o que eu tenho sentido hoje em dia, que começar a mexer o meu corpo me ajuda emocionalmente, principalmente depois da pandemia. Fui ficando muito em casa, muito em casa, muito em casa, muito em casa. Eu fui, claro, com todas as aflições que a gente tem já normais, plus né, mais ainda a pandemia. Então, o que eu me dei conta? Que eu precisava fazer aquela respiração forte e mexer, e essa respiração ia trazendo o que estava enterrado lá dentro de mim, o que eu estava engolindo, sabe, eu estava tentando esconder de mim mesma. Então, assim, às vezes estava subindo a montanha, chorava, mas voltava bem, voltava nova, sabe? Às vezes tinha que, sei lá, eu cruzar um rio, pular uma coisa, um lugar, aí eu tinha que ter muita coragem, me sentia melhor depois. Então, essas coisas, para mim, está muito mais ligado ao meu emocional, o esporte, do que ao corpo, assim, de, putz, vou melhorar o meu braço. Gostaria que fosse assim, mas não consigo, porque eu não consigo fazer ginástica por causa disso, porque me cansa, me enche. Vou fazer para o meu braço melhorar, vou fazer para eu ter mais abdômen, vou fazer, sabe, não, isso não me instiga. O que me instiga, eu me lembro quando eu fiz, assim, as poucas vezes que eu fiz com o personal trainer, eu dizia para ele, me dá um objetivo, não diz assim, ó, tem que fazer em tanto tempo, ou tem que ganhar de fulano, ou tem que conseguir levantar, sabe, eu preciso ter um objetivo. Eu não consigo fazer só por fazer, que me enche um pouco. Entendi. Você falou dessa sensação de aventureira e de coragem, e eu fico pensando isso assim, ó, quanto às vezes a prática de alguma atividade coloca a gente de cara com essas coisas que estão escondidas dentro da gente, que a gente está escondido da gente mesmo, e que é a maior aventura, você descobrir o que que tem e colocar para fora e lidar com isso, assim. E às vezes é uma coisa besta. Hoje eu fiz uma aula, por exemplo, fui fazer uma aula que tinha ritmo envolvido, uma coisa meio musicada. E é muito difícil para mim, muito. E aí eu tava lá de cara com a luz, com toda a coisa montada ali do ambiente, falando, e agora? Não sei dançar. Não sei dançar, sou péssima de ritmo, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, Helena, que adianta esse pensamento? Que esse pensamento sobre você adianta? E outra, o que é o de pior que pode acontecer? Ah, você vai errar, então tá bom, então vai lá e erra e Beleza. tenta, não vai acontecer nada. Só que tem esse trabalho emocional que vem junto, né? E parece que se a gente não faz esse trabalho emocional, a angústia só aumenta. Eu tenho a impressão que é bem a metáfora das fábulas infantis da sujeira embaixo do tapete, que se você vai arrastando ali para baixo, não vai mexendo nisso, né? Numa hora você tropeça na sua própria na sua própria sombra, né? Que você não sabia que estava ali dentro. Eu acho que é sempre uma forma da gente se superar, da gente crescer e de se libertar, principalmente. Porque quando você vai botando coisa embaixo do tapete, é aquela conversa que você não quer ter em casa nunca. Olha, não fala do assunto tal com fulano, ó, não se fala de tal assunto. Aí que você começa a ficar cheio de bolinho embaixo do tapete, sabe? Libera, abre logo, já fala e já vamos ver o que é, o que tem, entendeu? Porque mesmo que doa, depois vai dar uma sensação de alívio. Eu imagino que você deva ter tido isso depois de ter Sim, tentado. sim. A sensação é essa mesmo de alívio, e eu acho bom, porque a gente até brincou hoje, assim, né, que o nome é Jornada da Calma, e acho que o objetivo é isso, assim, eu quero paz de espírito, e acho que as pessoas querem também, mas o único jeito de conseguir calma não é só ficando em silêncio, o silêncio ajuda também, mas às vezes a gente tem que fazer alguma atividade, às vezes a gente tem que ter uma conversa difícil, às vezes a gente tem que trabalhar uma emoção que está aqui meio encalacrada e a gente não consegue lidar com ela. Tem muitas outras formas, né? E eu acho que você traz uma forma que é cheia de energia e de humor também. Você me parece uma pessoa bem humorada. É a primeira vez que a gente está conversando, mas acho que isso tudo certo, não? Eu acho que sim. A minha família é toda assim, mais ou menos desse meu jeito, assim. Eu não fujo muito. Tem assim os mais quietos, os mais temperamentais, mas tem essa coisa do humor para
O meu pai sempre foi muito assim. A minha mãe também. A minha mãe é a risonha, aquela gargalhada que se ouve de longe, sabe? O meu pai sempre foi aquele de humor completamente específico, fino, preciso, assim, sabe? E sempre foi um cara que olhava para as grandes complicações da vida, dessas, sabe? Quando eu me lembro de chegar para ele, assim, no meio de um pandemônio interno, assim, o que eu vou fazer? Porque se eu fizer isso vai dar aquilo, porque se eu fizer aquilo outro, ele falou, não, mas peraí. E ele dava uma brincada com a história, assim, e aí logo tudo ficava mais leve, mais possível. Então, de certa forma, eu acho que a gente herdou isso, assim, né? Eu tenho irmãos que são mais assim, outros menos, mas a gente herdou um pouco dessa maneira, assim, de tentar ver a vida, né? Que bom que você herdou e compartilhou com a gente. Eu acho que é isso. Às vezes tem muita coisa complicada, mas a gente pode tentar um caminho mais leve, um caminho mais possível, um caminho mais prático para ir lidando com todas as coisas. Mari, que prazer te conhecer. Obrigada. Obrigada por ter topado o Instagram e o Twitter. Agora, pelo menos, a gente pode ficar mais pertinho, se conhece mais, troca mais. E obrigada por ter topado estar aqui no Jornada da Calma com a gente. Foi um prazer. Mas já? Já, nossa, meia hora boa. Gente. Tá bom. Eu adorei. Que delícia. Achei ótimo. Me convida de novo, a gente conversa de novo. Combinado. Guria, muito boa você mesmo. Que delícia. Obrigada, guria. Adorei nosso papo. Vamos manter contato. Combinado. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Obrigada. Foi mais leve, mais possível, porque você estava aqui com a gente. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal.